Olá pessoal, vamos iniciar então o nosso capítulo 3, tá? E como a primeira seção desse capítulo é taxa de variação e coeficiente angular das retas tangentes, vamos fazer algumas considerações iniciais para tratar do tema, ok? Bom, quando nós vamos estudar um determinado sistema físico, sei lá, um conjunto de partículas, né? A dilatação térmica de um sólido, o movimento dos planetas, né? A propagação de um sinal, enfim, quando nós vamos estudar, geralmente a gente usa um conjunto de equações diferenciais, um conjunto de expressões que descrevam aquele sistema. Na verdade, nós sempre estamos interessados em como esse sistema evolui. Como o sistema sai de uma determinada configuração e vai para outra. O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que eu tenho aqui um determinado sistema físico qualquer. Tá? E eu vou dizer que esse sistema está numa configuração 1. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, num dado instante de tempo, existe um conjunto de variáveis que descrevem esse meu sistema nesse instante de tempo. Pode ser a posição das partículas que compõem esse sistema, um gás, né? Pode ser a velocidade que essas partículas possuam, pode ser a temperatura, né? Pode ser o volume, pode ser a pressão, enfim, você pode ter um conjunto de números que representam essa configuração de um dado sistema físico. Certo? Depois de um certo tempo, o sistema evoluiu para uma outra configuração. Vamos chamar de configuração 2. Significa que as partículas estão numa outra posição. Pode significar que o sistema possua uma outra temperatura, que essas partículas estão com uma outra velocidade, que seu volume tenha sido alterado para mais ou para menos, que sua pressão tenha sido alterada, aumentou, diminuiu. Então, no final das contas, quando eu olho para isso aqui, o que eu estou buscando, como eu já falei para vocês, é a evolução do sistema. É responder a pergunta como o sistema evoluiu daqui para cá. Como que ele fez isso? Essa é a pergunta. Vou botar maior aqui. Certo? Como o sistema foi de um ponto para o outro? No fundo, isso tem a ver com taxa de variação, né? O que é uma taxa de variação? Digamos que você tem um sistema representado por uma função do tipo y igual a um f de x, certo? Digamos que seja isso aqui, tá?
Quando a gente fala de taxa de variação, eu estou me referindo ao seguinte: o que acontece com y quando eu mudo x? Esse x aqui, ele poderia estar representando cada uma dessas quantidades aqui: posição, velocidade, volume, temperatura, pressão, o próprio tempo, certo? Então, estudar taxa de variação, aprender como é que se calcula essas coisas, é muito importante, certo? E a gente vai ver como usar essa ferramenta, tá? Mas basicamente é essa a nossa ideia. Podemos citar alguns exemplos de taxa de variação que vocês conhecem. Por exemplo, quando você está estudando o movimento de um objeto, certo? Quando você está estudando o movimento de um objeto, você quer calcular, por exemplo, a velocidade desse objeto num dado instante de tempo. O que é velocidade? Velocidade, ela descreve, por exemplo, se for a velocidade média, ela descreve a distância percorrida por unidade de tempo, por intervalo de tempo. Então, a velocidade média de um objeto é uma taxa de variação, é chamada taxa de variação média, né? A velocidade desse objeto num dado instante de tempo é uma taxa de variação. Quando você tem um sólido, por exemplo, um cubo de metal, e você aquece esse cubo, tá? A variação da temperatura faz o volume dilatar. O fenômeno da dilatação térmica, tá? Então, isso representa uma taxa de variação. Uma taxa de variação do volume em relação à temperatura. Infinidade de exemplos de taxa de variação que a gente pode dar. Ok? Então vamos voltar lá ao nosso capítulo 3. Então, pessoal, dito essas coisas, vamos falar de taxa de variação média, tá? Vamos considerar uma função y igual a f de x aí, dado por 3.1, ok? Uma função qualquer f de x, e esse gráfico essa curva vermelha está representando o comportamento da função em relação a x, ok? Então, digamos que eu estou olhando aqui para um certo intervalo da função, certo? Onde quando x igual a x1, a imagem é y1. E quando x igual a x2, a imagem é y2. Ok? Bom, se eu quero descrever o que acontece, tá, com y quando eu vario x, o que eu posso fazer é calcular a razão entre esta variação e esta variação. Vou chamar esta variação aqui, y2 menos y1, de ΔY. E vou chamar de ΔX a variação x2 menos x1. Tá? Então, a gente vai calcular, né, essa razão aqui, ΔY, ΔX. Né? Lembrando que y2 é f de x2 e y1 é f de x1. Feito isso, nós obtemos 3.2 aqui. 3.2 é conhecido como taxa de variação média. Tá? Ela me diz, em média, o quanto y mudou em relação à mudança em x. Vejamos o exemplo abaixo. Um objeto se move numa determinada trajetória em relação a um certo referencial. Sua função horária é dada por... Tá aqui, ó. O x, essa expressão para x aqui descreve o comportamento desse objeto, ok? Uma suposição, tá? Então, ele pede na linha de baixo que eu calcule a chamada velocidade média. A velocidade média, como nós mencionamos no início do nosso bate-papo, é a taxa de variação média. Então, eu vou calcular essa razão dada por 3.2,
seja, eu vou calcular o meu ΔX por ΔT, porque velocidade média é a taxa de variação do deslocamento em relação a um intervalo de tempo. Bom, para aplicar a fórmula lá, eu preciso, primeiramente, saber as seguintes informações. Quanto vale x num dado instante de tempo em T1 e quanto vale x num dado instante de tempo T2. Esse x de T1 eu vou chamar de x1, meu x1 vai ser o T1 ao quadrado. T1 ele fornece. T1, ele está chamando de T1 aqui e o valor dele será 1. O x2 é x2 T2 quadrado. Está seguindo a regrinha da função horária para esse caso. T2 vale 3. Então eu vou fazer essa continha. Eu vou chamar de V índice M a chamada velocidade média, o valor de ΔX por ΔT. E vou aplicar a fórmula 3.2 que está aqui em cima. Ok? Vai ficar x de T2 menos x de T1 sobre T2 menos T1. E eu caio nisso aqui, porque x de T2 está aqui, x de T1 está aqui. E agora é só substituir os valores. 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado é 1, então 8 em cima e embaixo 2, 4. Então a velocidade média, o ΔX por ΔT, a taxa de variação média do deslocamento em relação ao tempo é 4 metros por segundo ao quadrado se eu estiver num sistema de unidades internacionais, que é o que ele está sugerindo ali, x em metros e t em segundos. Vejamos outro exemplo. Uma placa de metal de lado x, cuja área é medida em centímetros quadrados, é expandida devido ao seu aquecimento. Determine a taxa de variação média de sua área quando x aumenta de 3 para 4 centímetros. Vamos à solução. A função que descreve uma área de um lado de uma placa é produto comprimento vezes a largura, logo x quadrado. E aí nós vamos agora calcular essa taxa de variação média, usando a própria definição de taxa de variação média. Então, ΔA por ΔX é o valor da área calculada em x2, menos o valor da área calculada em x1, dividido por x2 menos x1. Fazendo a continha aí, encontramos 7 centímetros. Tendo em vista o que nós vimos, nós podemos então apresentar a definição de taxa de variação média. A definição é dada por 3.3. A taxa de variação média de y em relação a x, quando x varia de x1 para x2, vai ser dada por essa expressão. ΔY ΔX vai ser o f de x2 menos o f de x1 dividido por x2 menos x1. Ok? Lembrando que a gente está definindo o y como sendo um f de x. Muito obrigado.